quando você vai se tornar um especialista em investimentos, uma das coisas que você precisa entender é o seguinte: qual que é o objetivo da carteira do seu cliente? O cliente quer preservar o capital que ele tem, ele quer fazer aquele capital gerar renda, ele quer crescer aquele capital, ele quer especular no mercado. Então, existem 4 objetivos das carteiras. E isso é muito importante porque você vai tratar o portfólio, né? Você vai fazer a gestão conforme esse objetivo. Então, as carteiras de investimentos devem ser criadas a partir das necessidades reais do cliente. Dessa forma, os tipos mais comuns de carteira são. Então, você vai ter 4 tipos de carteira. A primeira carteira é a preservação de capital. Então, olha só. Estratégia utilizada para quando o investidor necessita que os seus investimentos consigam remunerar a inflação ou se tenha grande necessidade de liquidez. Então, passa a marcar texto. O que é conseguir remunerar a inflação? Se a inflação está dando 10%, ele quer que o investimento dele renda acima de 10%. Por quê? Porque ele vai remunerar a inflação. O preço está subindo, mas a carteira dele também está subindo. E aí, consequentemente, ele consegue manter o padrão de vida com o dinheiro que ele tem investido. Ou então que ele tenha necessidade de liquidez, ou seja, ele não vai colocar em algo que ele só pode tirar depois de 1 ano, 10 anos, 5 anos. Ele vai ter uma liquidez mais constante, ele vai preservar aquele capital que ele já tem, que já está ali, que já faz parte dele, beleza? Este investidor tem um perfil e deve aplicar em ativos com alta liquidez, pode resgatar toda hora. Baixo risco de crédito, ou seja, não vai colocar, por exemplo, em CRA, em CRI, né, que vai ter ali um risco de crédito muito grande, né? E caso sejam de longo prazo, devem ser ativos atrelados à inflação, como, por exemplo, a NTNB, né? Às vezes você vai ter uma NTNB com vencimento de 5 anos, 10 anos, poxa, a longo prazo. Mas nesse caso ele está querendo algo aqui, ó, que remunera a inflação. E aí por isso ele compra uma NTNB, que a gente sabe que a NTNB acompanha o IPCA. Então esse pode ser o objetivo, a preservação. Quando o cara quer preservar, ele quer ter um ganho real. O ganho real é aquele que é acima da inflação, ou ele vai precisar ali de bastante liquidez. E aí, consequentemente, ele consegue fazer isso. Quando é mais longo, geralmente vai estar atrelado à NTNB, porque consegue ter as duas coisas. Consegue ter uma remuneração acima da inflação, já que a NTNB paga o IPCA, e consegue ter liquidez, porque títulos do Tesouro cai na conta em D1. Você pediu o resgate hoje, o dinheiro cai na conta no próximo dia útil. Beleza? Um próximo objetivo da carteira pode ser quando o cliente queira fazer a geração de renda. E o que seria a geração de renda? É uma carteira formada para arcar os gastos dos investidores. Passa a marcar texto, então ela quer arcar com os gastos dele. Como assim? Dessa forma, terão ativos com remuneração constante, como, por exemplo, títulos de dívida, passa a marcar texto, que pagam cupons periódicos. Ações com dividendos constantes também fazem parte dessa geração de renda, ou próprio imóveis para locação. Poderia ter aqui também os FIIs, né, os fundos de investimentos imobiliários, que pagam dividendos mensais. Beleza? Então, o que ele quer? Ele quer que a carteira dele gere uma renda que a gente chama de renda passiva, ou seja, gere uma renda para arcar ali com as obrigações dele. Por exemplo, a minha carteira tem um grande percentual de geração de renda, porque eu quero que a minha carteira tenha um valor ali para, consequentemente, eu consiga fazer as compras de casa, pague minha conta de luz, pague aí a minha internet. Consequentemente, eu faço com que a carteira gere ali um percentual de renda que, para mim, ali seja benéfico. Por quê? Eu posso ficar desempregado, ou consequentemente dar algum problema com o curso, e mesmo assim eu continuo tendo da carteira o rendimento necessário para continuar tendo aquele padrão de vida. Muito normal que isso aconteça. Então, para isso, ou a gente pega títulos que pagam cupom, geralmente você vai ter debêntures, CRA, CRI, que vai pagar esses cupons, ou até mesmo títulos públicos federais, pega ações com altos dividendos, ações, por exemplo, de empresas de energia elétrica, paga dividendo um pouco maior, ou então a pessoa tem um imóvel mesmo, uma casa, um apartamento e acaba alugando. Ou às vezes também investe em fundo de investimento imobiliário. E isso vai gerando uma renda ali, seja mensal, semestral, trimestral, para que esse cliente consiga arcar com as suas necessidades. Beleza? Outro tipo de carteira, do objetivo da carteira, é uma carteira de crescimento. A minha carteira também tem esse conceito. Além de ter geração de renda, ela também tem um percentual focado em crescimento. O que seria isso, né?
São investidores que necessitam que o seu capital remunere bem acima da inflação. Então, ó, acima da inflação. Aqui ele já está falando uma outra coisa. Ó. Em um período longo. Então, aqui ele já está visualizando um pouco mais lá para frente, né? Com isso, é recomendado, dentre suas aplicações, que a carteira de investimento tenha uma boa parcela em ativos com maior volatilidade, como, por exemplo, ações. Então, eu também tenho ali na carteira algumas ações que eu acredito que, ao decorrer do tempo, essas ações vão subir. E isso vai fazer com que a minha carteira cresça, porque eu quero comprar a ação por 10 e daqui a 10 anos, 15 anos, ela está valendo 100, 200. Então, a carteira vai ter um crescimento natural, porque essas ações vão ter uma valorização. Só que, para isso, o foco já é mais no longo prazo, e aí é claro que espera-se ganhar acima da inflação. Então, já é uma carteira ali mais de crescimento. Você vê de novo que aqui não são auto-excludentes. A minha carteira mesmo tem um percentual de geração de renda, mas também tem um percentual de crescimento, beleza? E a gente tem aí uma carteira também que é a carteira de especulação. Qual que é o objetivo dessa carteira? O objetivo de crescimento acelerado com altíssimo risco. Raramente é recomendado ao investidor. Por quê? A carteira que é uma carteira especulativa, geralmente ela vai ser feita com gestão própria. Porque imagina eu, por exemplo, como especialista de investimento, e eu tenho 100 clientes na carteira. Todos são especulativas. Como que eu vou dar conta de especular 100 carteiras ao mesmo tempo? Então, por isso que ela é raramente indicada. Porque quem tem carteira especulativa, ele mesmo faz a gestão. Geralmente aqui, o cara vai fazer o quê? Day trade, né? Ou o cara pode fazer algo que a gente chama no mercado também como swing trade. Tá? Swing trade, o cara compra uma ação hoje, vende daqui a 5 meses, 10 meses. O day trade compra e vende todo dia. E aí ele começa a especular. Ele vê ali, poxa, essa ação tá barata, eu vou comprar, eu acredito que em 3 meses, 5 meses, ela valoriza 10, 15%. Eu estou fazendo swing trade. Eu estou comprando a ação, mas já estou visualizando vender ela daqui a um tempo. O day trade o cara faz toda hora. Então, geralmente aqui vai ser uma autogestão, né? E aí, consequentemente, é o próprio cliente que vai fazer a gestão disso aqui. Por isso que não é muito indicado. E aí ele vai ficar olhando o mercado, ele vai ficar analisando as melhores opções para que ele consiga especular. E geralmente ele quer ter um retorno, né? Ele quer que o dinheiro dele cresça rápido. Beleza? Então a gente tem aí 4 objetivos, que é a preservação de capital, geração de renda, crescimento, especulação, cada uma com as suas finalidades. E a gente pode ter uma carteira que tem as 4, né? É dividido 25% para cada um, não tem problema nenhum. Carteira que pode ser 100% de crescimento ou 100% de geração de renda. E aí, aqui é só para você conhecer e entender. E claro, na hora de você fazer ali a consultoria, na hora de você fazer ali aquele trabalho de especialista, você vai entender como é a carteira do cliente. Vamos lá então, e eu espero você na próxima aula.